Põe as suas mãos para cá. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por esse dia, Senhor. Entregamos aqui nas suas mãos, nesse momento, a vida do Abner, Pai. Senhor Deus, te agradecemos pela vida dele, pela vida de sua família, que tem nos abençoado tanto, Senhor. Pedimos a Ti, Pai, use a vida dele nesse momento para falar conosco, Senhor. Pai, que o Senhor possa usá-lo tremendamente, Senhor, usar a vida dele, Pai, não só aqui, mas em tantos outros lugares, Senhor. Tira todo o nervosismo, Senhor, toda a ansiedade, Deus, dá a ele a tranquilidade e a paz do Teu Espírito, Senhor. A mesma paz que esteve com os profetas, Senhor, a mesma ousadia que teve com os profetas, dê a ele esse Espírito, Pai. Te amamos, Senhor, e amamos a vida dele. Obrigado. Amém. Olha que honra trazer a palavra no primeiro APT de 2015, hein? Eu vou dizer, eu estou me sentindo muito honrado e queria agradecer a vocês estarem aqui para me ouvir no primeiro APT de 2015. Quem fez planos para 2015? Quem fez aquela listinha? Como é que foi a sua listinha do ano passado, quando você fez aquele check-out e você... como é que foi? Quem pode falar da sua listinha do ano passado? Qual foi como é que se diz, o resumo da sua listinha? Você fez tudo que você imaginou que faria ano passado? Fez? Fez tudo? Olha, eu vou dizer. Minha listinha do ano passado foi horrível. Gente, olha, eu nem fiz quando fez aquele negócio, retrospectiva, eu nem fiz. Eu falei, olha, não vou fazer, porque esse ano, eu confesso a vocês que eu poderia ter me empenhado mais nos meus projetos que foram estabelecidos em 2013. Mas por que eu estou falando isso? A gente vai falar sobre Mateus 18. E o Mateus já estava até lhe dizendo que ele é Mateus e que ele vai fazer 18 anos esse ano. Mas isso não tem nada a ver. Nós não somos numerologistas. Então... Você pode abrir sua Bíblia em Mateus 18. Começar do 1. Naquela hora, chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como estas crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porquanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor que lhe fora lhe pendurar ao pescoço uma pedra de moinho e submergir-se na profundeza do mar. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, queremos te pedir misericórdia e graça, Pai amado, nesta noite, Pai amado, que tu fales, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, Pai. Amém. É engraçado. Por que eu estava falando da retrospectiva? Porque a gente faz um monte de planos. A gente vai lá, chega no final do ano e a gente estabelece uma série de metas para ser alcançadas. E aí você vai e, de repente, não deu tempo, não deu, as coisas não aconteceram da forma como a gente pensava, da forma que a gente imaginava. E nós não conseguimos algumas metas que nós estabelecemos. Eu queria, em 2013, perder a barriga. Porque, em 2013, no Dia dos Pais, eu fui até uma loja, porque lá em casa é o seguinte, eu tenho que comprar o meu presente, né? Porque a Simone não pode sair com as crianças para comprar o presente, então eu vou lá comprar o presente, depois embrulha tudo, eu entrego para ela, ela esconde, aí o Daniel vem me trazer no Dia dos Pais a surpresa. Então, funciona assim lá em casa. E aí eu fui, e eu entrei naquele camarim, e quando eu fui colocar a camisa, nenhuma camisa ficava boa. Que eu olhei aquele espelho que eles colocam, aqueles espelhos que aumentam, né?
aquela barriga gigantesca. Jesus amado, o que é isso? Porque no meu espelho ele não me mostra dessa forma, né? E eu tinha feito um plano em 2013 de perder a barriga. E a barriga continua lá, firme e forte, mas em 2015 eu vou perder a barriga. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós fazemos planos, nós sonhamos com algumas coisas, e esses planos têm que estar dentro da vontade de Deus. Não estou dizendo que não é a vontade de Deus eu perder a barriga assim, é assim, o problema fui eu, o meu esforço, eu que não fui lá, não corria, não fiz exercício. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: tem alguns planos que a gente precisa estar no centro da vontade de Deus. Tem algumas coisas que vêm no nosso coração que precisam estar de acordo com a vontade de Deus. O nosso coração pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E eu queria trazer essa mensagem para vocês, e lá no final eu volto para explicar por que eu estou falando isso. O que acontece é o seguinte: quem é o maior no reino dos céus? Quando a gente pensa no maior do reino dos céus, quem é o maior? E que os discípulos perguntam, a preocupação dos discípulos em abordar Jesus, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus pega, vem cá, chama a criancinha, senta e olha aqui. Quem for uma criança como essa, se você não se tornar uma criança como essa, jamais você vai entrar no reino dos céus. Por quê? Vamos olhar algumas características das crianças? Simples. As crianças são extremamente simples. E a gente olha essas coisas, é porque vocês ainda não tiveram a oportunidade de ter filhos. Mas quando você tiver filhos, você vai se surpreender com algumas coisas. O Daniel, quando ele tinha 4 anos de idade, ele não saía de casa sem fazer um mapa dele. Ele fazia uma pancada de rabiscos, e nesses rabiscos ele botava alguns pontos de referência. A igreja, a nossa casa, o prédio dali, ele não saía. E uma vez ele esqueceu, era um rabisco, não era um mapa, né? Ele esqueceu esse rabisco em algum lugar que a gente passou, e ele começou a chorar, e eu não tenho mapa, eu não tenho mapa, eu não tenho mapa, o que a gente vai fazer agora? E o moleque não parava de chorar. Aí eu entrei numa loja, me dá uma caneta e um papel, por favor, consegue para mim. O cara conseguiu um papel e uma caneta, eu sentei o Daniel, é simples, faz outro mapa. Aí o Daniel pegou e imediatamente começou a rabiscar a folha, fez um monte de rabisco lá, e não, que aqui é minha casa, aqui é a casa da vovó, e aqui assim, totalmente fora de nexo, mas pegou o mapa dele e ficou feliz com aquilo. Era um mapa do Daniel. Outra vez ele pegou outra folha de papel e vou fazer um computador. Aí desenhou um computador na folha de papel e era o notebook dele, andava para cima, tinha até mouse, ele recortou, ele desenhou o mouse, recortou, tinha até mouse o negócio. Eu falei assim, gente, e ele viaja. Cara, e o Daniel tem o poder de viajar naquele negócio, ele viaja, e vai, e não, e o Ctrl vai fazer isso, e o foguete, e pá, tem Ctrl no computadorzinho desenhado dele lá, tem, sabe, não falta nada de barra de espaço, pá e tal. E aí eu falei, simplicidade. E a gente fica pensando, o Daniel ganhou muito brinquedo. Graças a Deus eu não comprei quase nada de brinquedo. Deus é bom, né? Deus sabia que o pai dele ia ser duro, botou a avó, a tia, para dar brinquedo bom para o moleque, porque senão o moleque estava na roça. Eu sei que o Daniel, com aqueles brinquedos todos, sabe o brinquedo que ele mais gostava? Era uma caminhonete desse tamanho de plástico, que não deve ter custado mais do que R$13. Uma caminhonete, era o brinquedo que ele mais gostava, de todos, de tudo, era o que ele mais gostava. Mas por quê? Porque ele é simples, ele não está preocupado com o preço das coisas, ele não está preocupado, esse aqui foi, nossa, esse aqui só quem pode ter isso é quem tem muita posse. Não, ele quer brincar, ele quer simplesmente brincar. Ele não está preocupado em quanto custou, quanto vai ser. Esses dias, eu estava em casa, um amiguinho dele fez aniversário, e o que acontece é o seguinte, é lógico que tudo que é do Daniel, automaticamente vai passar para o Levi, né? Porque, né, você sabe. E aí o Daniel foi lá e buscou um Buzz Lightyear, que acende, só sai laser e faz um boneco assim, absurdamente, foi um dos que eu comprei logo. E ele pegou o boneco, quis dar para o amigo dele, tipo, não tenho nada, meteu a mão no Buzz, e um bicho desse tamanho assim, não, Daniel, não é assim não, calma aí, filhão. Calma aí, não é por aí que a banda toca. Mas por quê? Sabe o que aquele brinquedo representa para ele? Ele queria a felicidade do amigo. Simples assim. Não interessa quanto aquilo custou. Não interessa se você pagou muito dinheiro, bobo de você que pagou muito dinheiro no negócio, porque não precisa, um carrinho de plástico resolve o problema. Mas não, nós, adultos,
achamos que nossos filhos precisam de coisas grandes, e aquelas caras, aquelas mais... E assim, o Daniel, eu acho que 2 vezes ele pediu o brinquedo caro. 2 vezes ele pediu o brinquedo caro, e eu dei porque, já que eu não gasto, uma vezinha ou outra, né? Vamos lá, não vamos ser tão canguinha, né? Mas eu comprei. E ele brincou pouco tempo com aquele negócio, que os brinquedos dele são esses brinquedos mesmo, de viajar, de desenhar, de brincar com um amigo. Então, é a simplicidade. O problema é que nós queremos muita coisa que a gente não precisa. Outro dia eu estava assistindo um jornal e eles estavam fazendo uma reportagem nos Estados Unidos sobre as pessoas que estavam o paraíso das compras. E todo mundo correndo lá e tudo muito barato. Aí ele entrevistou uma menina. Nossa, e aqui você... Nossa, aqui não, olha, não dá para não comprar. É muito barato. As coisas aqui são... E aí o repórter, não era jornal evangélico, não, jornal da Globo lá. E aí o Chico Pinheiro falou assim, nossa, que legal, coisas tão baratas que a gente não precisa, que a gente vive perfeitamente sem elas. Aí eu falei assim, nossa, é porque a gente é consumista. A gente não sabe viver com... Sim, esse é um problema meu. Eu acredito que de vocês também. Não sei se vocês são melhores do que eu, mas eu confesso para vocês que eu sou extremamente consumista e a minha mulher me puxa a orelha. Lá em casa, quem me barra é minha mulher. Toda vida, ela me coloca na real. Você vai gastar isso tudo com isso? Aí ela lembra quanto de leite eu tenho que comprar, quanto que gasta, compra, e aí eu volto para o meu estágio normal e não gasto dinheiro com aquilo, porque a gente tem coisas mais importantes para fazer. Mas o que acontece é o seguinte, o mundo está vendo isso, olha, você não precisa disso para viver. Do que você precisa para viver? Você precisa do básico, você precisa ter um teto, você tem um teto. E o problema de nós não sermos simples é que a gente se torna ingrato com Deus. Quando a gente vai fazer o nosso checklist do ano que passou, e a gente fala, nossa, eu não consegui fazer isso, eu não consegui fazer aquilo, a gente não olha as coisas que Deus teve misericórdia com a gente. Você não olha as coisas que Deus te abençoou, as coisas que Deus te acrescentou, você olha as coisas que Deus não te deu. Fala, olha, Deus não me deu isso esse ano, Deus não me abençoou com isso, Deus não me abençoou com aquilo. Foi ano passado ou ano retrasado? Eu não sei se foi ano passado, acho que foi ano retrasado, roubaram o nosso carro. E aí, desde esse dia, a gente pegou um carro bem pequenininho, e desde esse dia o Daniel ora por um carro grande. Ele ora todos os dias por esse carro grande, porque ele precisa de espaço, porque o carro não cabe o carrinho. Ele fala assim, eu cheguei e falei assim, Daniel, você tem que aprender a ser grato. Deus te abençoou com esse carro. Esse carro é pequeno, é apertadinho, mas te leva para todo lugar. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Aí, a oração do Daniel mudou. Senhor, eu sei e sou muito grato por esse carro que você me deu. Olha, esse carro foi muito útil para a gente, mas não cabe mais, a gente precisa de um carro maior. Então, coisa simples. Aí você acha que uma criança é simples, ele não quer um Rolls Royce, ele não sabe nem que existe isso, ele não quer Não, ele quer simplesmente um carro que caiba as coisas, que ele possa sair, que ele possa ir em algum lugar e voltar. Extremamente simples. Criança é simples. E quando Jesus falou assim, sentou na criança, olha, se você não se converter como uma criança dessa, viver com simplicidade, ter simplicidade no coração, você jamais vai entrar no reino dos céus. Outra característica ainda da simplicidade, a gente fala da brincadeira. As crianças descem para brincar. E aí brincam, e pode chegar qualquer pessoa. Não tem cor, não tem raça, não tem religião, e as crianças vão brincar. As crianças podem estar faltando um membro, e a criança vai brincar numa boa, sem preconceito nenhum, vai brincar normal. Porque ela tem um coração simples, ela quer brincar. Qual é o objetivo? Eu quero brincar com você da forma que dá, mas não dá para brincar assim. Vamos brincar de outra coisa. Vamos brincar de outra coisa. A menina, eu lembro que o Daniel desce e vai brincar, e os meninos falam, não quero brincar disso. Então vamos brincar de outra coisa. Na mesma hora, não tem chabu. Aí essa simplicidade. Outra coisa das crianças, elas são extremamente perdoadoras. É uma coisa que nós temos muito rancor. A gente se melindra com algumas coisas. E se magoa muito fácil. Isso não acontece com as crianças. Eu lembro que outro dia o Daniel arranjou uma confusão lá embaixo, um amiguinho dele,
E aí ele subiu chateado, e eu nunca mais falo com o Mateus. Mateus e Daniel, olha só. Nunca mais eu vou falar com o Mateus. E essa revolta é o que eu chamo a revolta dos 10 minutos. 10 minutos depois, você pode chamar no interfone que vai estar tudo bem e vai resolver. E aí, o que Jesus fala? Não tem rancor. Você tem que ser assim, você tem que ter um coração perdoador, você tem que ter um coração aberto. Mas não. A gente fala, pô, não falou comigo? Pô, falou, pegou mal aquilo ali. O cara falou mal comigo, vou virar as costas, não vou falar mais. Não quero saber mais. Porque a gente não consegue ser assim, simples. Esquece, perdoa. O pessoal, você já está falando com ele? O cara não vai te respeitar mais. Faltou respeito com você ontem e hoje você já está falando com ele? E quando a Bíblia manda a gente perdoar 70 vezes 7? Se você perdoar 3, na quarta você já está indo no pescoço do sujeito. Fala a verdade. Você perdoa a primeira, perdoa a segunda. Se você conseguir chegar na quarta, que a gente não consegue. É a nossa natureza. A gente quer voar e resolver. Não, peraí, é abuso, aí já é abuso. 4 vezes. A Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo para você perdoar 70 vezes 7. Se alguém fizesse mal a você 490 vezes, você nunca mais, olha que eu ouso dizer que você nunca mais ia ter papo com essa pessoa. Fala a verdade, 400, vocês já pensaram em alguém te magoar 490 vezes? Vocês já pensaram nisso? Mas é isso que a Bíblia fala. Ele pode, 490. E não é isso. É ter o coração perdoador, é esquecer. Perdoar. Você perde e doa. Perdoar, esse conceito foi muito legal. É um amigo meu que eu digo o seguinte, se eu tiver em dúvida que teve um arrebatamento e eu fiquei, eu ligo para esse meu amigo. Se ele estiver aqui, é porque o arrebatamento não aconteceu. Eu falo assim, que ele, meu amigo, ele vai para o céu, aqueles caras que vão para o céu direto, sem escala. Ele não gosta que eu fale isso, não, né? Mas ele me falou um negócio assim que eu fiquei impressionado, foi uma lição de vida para mim. Roubaram o carro dele também, mas roubaram o carro dele muito antes do nosso. E aí ele estava tranquilo, não esquentava a cabeça com nada. Eu falei, mas como é que é isso? Ele falou assim, não, Abner, você tem que perdoar. O que é perdoar? Você perdeu e doou, acabou, tirou o rancor do coração. Não está preso com essas coisas assim. Aí eu fiquei impressionado, falei, gente, eu preciso ter um coração desse. Aí uma vez ele chegou para mim, para vocês imaginarem como é que é o sujeito, eu falei assim, Abner, pequei hoje. Eu falei assim, pecou? Não vou falar o nome dele não, senão ele vai ficar muito mais chateado comigo. Ele falou, você pecou? O que aconteceu? Os caras da NET estiveram no meu prédio, instalaram um transformador na minha porta, e eu fiquei muito irado. E eu pequei. Eu falei assim, Mark, meu sonho é ter uns pecados igual o seu. Cara, eu queria ser crente e pecar que nem você, porque os seus pecados são muito... E a gente fica pensando, gente, simplicidade. A gente fica elucubrando e pensando nas coisas grandes, nas coisas... Mas não, Deus quer a gente simples, perdoando, esquecendo. Quando a gente fala de pecado, Deus fala assim, aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Acabou, só isso. Pequei. Senhor, me perdoa em nome de Jesus. Mas não, o inimigo vem falar no nosso ouvido assim, você fez um negócio desse, como é que Jesus vai te perdoar? Como é que você faz um negócio desse e acha que Jesus vai te perdoar assim? Gente, a gente tem que entrar na nossa mente e na nossa cabeça que Jesus morreu na cruz e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Não tem mais simplicidade. Você pecou, confessa, deixa. E está tudo resolvido. É simples como uma criança. A gente tem que ser simples. É essa simplicidade que Jesus está falando, de perdoar, de deixar para lá, de ser simples, de não ficar, ser satisfeito com o que Deus tem dado para a gente no dia a dia. Nós precisamos ser gratos, nós precisamos entender que a misericórdia de Deus está na nossa vida, que a gente vai dormir e você tem uma cama para dormir, você deita na cama, dorme, acorda de manhã, tem café da manhã para você tomar, tem micro-ondas para você esquentar o leite. Aí você fala, mas não tenho isso, eu não tenho aquilo. Senhor, muito obrigado, porque tenho uma casa para eu voltar para casa. Tem tanta gente morando na rua, e eu tenho uma... E Deus olhou para mim e falou assim, olha,
vou te dar uma casa, hein? Você vai ter um lugar para dormir, um edredom quentinho, ainda de lambuja, vou deixar você usar um ar-condicionadozinho à noite. Vocês já pensaram nisso? Que tem gente que está na rua, não tem onde ficar. Tem gente lá no centro da cidade que mora na rua por opção. Eles trabalham lá no centro e dormem lá porque eles moram muito longe e não tem condição de ir. Se eles falam que eles moram aonde eles moram, a pessoa não dá o emprego para eles por causa do vale transporte. E a gente tem casa. A gente dorme, a gente acorda, toma banho, abre o chuveiro. Quanta gente não tem chuveiro, não sabe o que é chuveiro? Quem estava aqui na escola dominical e viu a Adriane falando daquelas crianças lá no antigo lixão de Gramacho? As crianças nunca tinham tomado banho num chuveiro. E a gente tem chuveiro em casa e a gente não é grato. E a gente tem que olhar que Jesus fala, se você não se converter como essas criancinhas, jamais entrareis no reino dos céus. E aí tem um exemplo na Bíblia, em Mateus 18, eu não preciso abrir não, que eu vou ler, nem vou ler, eu vou falar a história para vocês. O servo, ele tinha uma dívida com seu senhor. E aí o seu senhor falou, olha, vou vender você, e vou vender sua família como escravo, e você, porque você não tem dinheiro para pagar minha dívida. Você não tem sua dívida comigo. E aí ele falou, tem misericórdia, ajoelhou e chorou, e o senhor dele perdoou ele. E aí ele saiu de lá, e tinha um outro sujeito que devia ele. Sabe o que ele fez? Ele acabou de receber a misericórdia do senhor dele. Ele mandou prender o cara na prisão. Olha, você vai ficar preso até você pagar o que me deve. Que era muito menos do que ele devia. E aí o outro lá ficou sabendo, trouxe ele, fez a mesma coisa com ele, mas é porque a misericórdia não passa pela gente. E a gente tem mania de pensar que as pessoas são mais más do que nós. Não, aquele cara ali, aquele cara é mau, eu não, eu sou bom pra caramba. Gente, se não for a misericórdia de Deus, e olhar para a gente, nós somos horrorosos. Eu vou dizer, a nossa índole, a nossa natureza, e o problema é a nossa natureza. Quando Paulo fala que o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, é por causa da nossa natureza. E a gente só tem um jeito de vencer essa natureza, se achegando a Jesus. Chegando perto de Jesus. O único modo de você vencer essa natureza pecaminosa é você chegar perto de Jesus. Outra coisa que criança não tem é a ansiedade. Sabe o que é a ansiedade do Daniel? Sabe o que Daniel é ansioso? É passar de fase no videogame. A ansiedade do Daniel, passar de fase do videogame. Ou comprar um videogame novo. Que ele vai lá ver o preço. Papai, olha aqui, R$190. Daniel, não vou te dar um jogo de R$190. Não tem como. Mas você pode pagar em cartão de crédito. Não posso usar cartão de crédito, Daniel. Não, mas eles aceitam cheque. Sério, eles aceitam cheque. É simples assim. Está entendendo? A criança não é ansiosa. Por que a Bíblia fala? Em Filipenses 4, ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Mateus 6, de 25 e 26 diz o seguinte, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? A gente é extremamente preocupado. Eu, antes da Simone ficar grávida, o Daniel, quando a gente planejou o Daniel, e eu entrei lá no Excel, você vê como eu sou um cara de fé, né? Entrei lá no Excel, fiz todo um planejamento. Cara, pronto, agora a gente pode ter um filho, está aqui no Excel, está beleza, ó, a gente vai gastar tanto, até tantos anos. O Excel, cara, vamos lá. E nos primeiros 2 anos, a minha planilha já tinha ido para o espaço. E a gente ficou segurando a onda,
para não ter outro filho, porque o custo é muito alto. Custa muito alto ter um filho, não vamos ter agora, não vamos esperar. Aí a Simone mudou de emprego, não, vamos esperar que ela está nesse emprego novo, a gente vai, espera mais um pouco, espera mais um pouco. Aí ele falou, não, Simone, é melhor que se não for agora, esquece. E aí o Levi veio e a gente pensou assim, que bobeira, por que a gente esperou tanto tempo? Você sabe por quê? Porque a gente tem ansiedade, a gente não confia que Deus traz o sustento. Se você trabalha, não é aquele caso, porque eu tenho até medo de falar essas coisas, que tem sempre aqueles caras que são escorões, que acham que a vida, eu não preciso estudar, eu só preciso dormir, eu moro com meu pai, com a minha mãe, fico no cobertor até 10, 11 horas da manhã, levanto, não estudo, não trabalho, e acho que as coisas vão cair do céu. Não vão cair do céu. Vou dizer para você, não vão. Você tem que estudar, você tem que trabalhar. E Deus, e o sustento da sua casa é Deus que dá. E Ele pode até usar o seu trabalho e o salário que você recebe. Mas saiba você que o salário que você recebe, que o mantimento que Ele põe na sua mesa, é Ele que põe. É Ele que te dá o sustento. Assim, não é mérito seu. Ele te abençoa. E a gente sempre anda ansioso. Sempre, com tudo a gente anda ansioso, porque a gente não passa, e aí a matéria você tem que estudar, e era um negócio absurdo, e a gente tem que estudar, você senta lá e estuda, faz a sua parte. E na hora da prova você pode até orar para Deus abençoar e fazer você lembrar das coisas que você estudou. Agora, se você é dos nenéns, que nem estuda, nem trabalha, só dorme, fica dando trabalho para a mãe, não adianta nada, você não vai chegar a lugar nenhum. E aí, na hora que Deus tiver uma porta para abrir para você, olha, amigo, abri essa porta para você, mas você não vai poder porque você ficou dormindo, e não estudou, e você não tem estudo suficiente para preencher essa vaga. Deus está com as portas abertas para a gente, em todas as coisas, em todas as áreas. Mas depende de nós. O que depende de nós, Deus não vai fazer. Se você precisa estudar, você tem que estudar. Você tem que trabalhar. Então, quando é assim, a gente perde tempo porque a gente fica preocupado com algumas coisas que eu não sei como é que vai ser. Se a Simone vai voltar a trabalhar, se ela não vai voltar a trabalhar, mas eu tenho que confiar que Deus proverá. Eu tenho que confiar que a minha vida está nas mãos de Deus. Eu tenho igual criança. Olha, Senhor, você está vendo que eu estou fazendo direitinho? Eu estou trabalhando, eu estou indo, estou fazendo tudo certinho, estou fazendo a minha parte. Olha, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E aí a gente fala assim, como um adulto pode virar criança? Eu fico olhando, e vocês lembram daquela passagem que Nicodemos foi ter com Jesus? Que Jesus foi falar que ele precisava nascer de novo, que ele precisava voltar a ser como criança. Vocês lembram? Vocês lembram? Aí ele fala que ele precisava nascer de novo, e aí Nicodemos pergunta para Jesus assim, mas como eu posso voltar para a barriga da minha mãe, sendo grande? Quando você fala alguma coisa óbvia para o Daniel está merecendo uns tapas de vez em quando. Ele chega para você e fala assim, duh, aí fala a coisa. Como é que é a história? Não, desculpa, papai, não, mas é que... Não, desculpa, papai, a próxima vez você vai entrar no sarrafo. Mas... E eu fico imaginando Jesus, Nicodemos, falando para ele, olha, Jesus, como é que eu faço para entrar de novo na barriga da minha mãe? Aí Jesus olha para Nicodemos, se você não entende essas coisas que eu estou te falando agora, você vai entender as coisas maiores que eu tenho para te falar, então eu não vou falar mais nada. Você entendeu? Mais ou menos parafraseando Jesus, porque ele queria explicar para Nicodemos isso. Vocês veem, isso era a preocupação de quando Nicodemos conversando com Jesus. Aí, voltando lá nos discípulos, qual era a preocupação dos discípulos? Vocês sabem qual era a preocupação dos discípulos quando eles perguntavam quem era o maior no reino dos céus? É para saber quem ia ser o cara lá no céu. Vocês, olha. É porque você não se você parar para pensar, olha, quem vai ser o cara lá no céu? Jesus. Nós estamos aqui andando contigo. Parceria. Caminhamos juntos, passamos fome juntos. Vivenciamos os milagres. E lá no céu, como é que vai ser isso? O cara já fazendo lobby para ter um ministério no céu. Imagina, vou ter um ministério lá, eu vou cuidar lá do lago celestial. Vou cuidar das águas.
Aí Jesus fala para ele, você está entendendo tudo errado. Você está andando comigo e está entendendo tudo errado. Se você não for como uma criança, jamais você vai entrar no reino dos céus. Você tem que ser simples, não tem que ficar procurando cargo. Eu quero ser o bom no reino dos céus. Olha a vaidade. Porque nós somos vaidosos. E a Bíblia sempre fala, a Bíblia sempre vem numa desconstrução dessa mentalidade que nós temos, de querer o melhor lugar, de ser o melhor, de querer estar junto com os melhores, não, e tal. Ninguém quer estar com os ruinzinhos, ninguém está com os feinhos. Que ninguém está com aquele grupinho que é marginalizado, ninguém quer estar com aquele grupo. Pessoal, esse grupo dos feinhos, eu posso dizer para vocês que eu já acostumei estar nele, né? Porque quando eu era pequenininho, gente, é porque Jesus teve misericórdia de mim, entendeu? E o que acontece? É que a gente não tem que se preocupar com essas coisas. O que a gente tem que se preocupar é com a mensagem de Deus. É o que Deus tem que falar, o que Deus quer falar com a gente. A gente tem que ser aquele quadro branco e apagar tudo que estava escrito até agora. Apaga tudo. E agora deixa Jesus escrever nesse quadro. Senhor, o que tu quer que eu faça? Que criança é assim? Como é que é? Ela aprende, você ensina e ela aprende. Criança não tem esse negócio, não vem com aquela bagagem toda. Em São Paulo, eu estava conversando com um amigo meu, e a gente estava falando disso, desses grandes teólogos que estudam, e a gente estava falando especificamente de um teólogo, que o cara pirou na batatinha. O cara estudou tanto que perdeu a simplicidade. Eu sei pra caramba. Você vai discutir comigo? Eu sou o cara. Uma vez eu estava com esse teólogo e ele me perguntou, olha só como é que vai a viagem, isso é viagem deles. Me perguntou se eu cria que Deus tinha uma mulher preparada para mim, ou se eu cria que eu ia lá, conquistava a mulher, e aí Deus abençoava a minha escolha. Eu falei assim, Deus age das duas formas. Deus pode tanto preparar uma mulher e trazer, ou pode abençoar a escolha que eu fizer, desde que eu obedeça os pré-requisitos do manual do construtor. Esse é o nosso manual. Se você obedecer o que está aqui, você vai achar uma mulher bacana para você, você vai achar um marido bom para você. E aí ele falou, lógico que não, porque ele acha que você é que vai, você escolhe, e aí eu vou engessar Deus agora? Deus só pode agir dessa forma, Alex. Tem uma menina para você, aliás, eu não tenho, escolhe aí alguém e eu te abençoo. Não. Deus pode escolher uma pessoa para você, vir te abençoar, como pode abençoar a sua escolha. A gente não pode engessar Deus a saber como é que Deus opera. Aí o cara fica estudando tanto, que perde a simplicidade do Evangelho. O que é a simplicidade do Evangelho? Jesus morreu na cruz para nos salvar. É simples assim. E você tem que deixar os seus pecados. E você tem que se converter dos seus maus caminhos. O que é conversão? Criança, você tem que ser como uma criança. O que é? Você converter, é mudar tudo. Eu peguei algumas definições do dicionário. Diz assim, conversão. Ação ou efeito de converter. Ação de voltar. Movimento que faz mudar. Mudança de forma e de natureza. Transmutação, transformação. Outra, ação ou efeito de converter ou converter-se. Qualquer coisa que passa a ser outra. Transformação. Ação de alterar, modificar o sentido de um caminho e direção. Opinião, ponto de vista, hábitos e costumes. É assim, você está indo aqui e volta. Você está indo errado. Tudo que você aprendeu, esquece. Você tem que ser como criança. Esquece. Você veio aprendendo até aqui? Esquece o que você aprendeu. Agora é o caminhar com Jesus. É simplicidade, é estar junto. E o que criança quer? Estar perto. O que Jesus quer de nós? Que nós estejamos perto. O que Jesus quer? Que a gente está junto. A gente está ali brincando, aprendendo, convivendo, entendendo o que Ele tem para nós. Mas como é que você faz isso? Se você está perto. E a gente fica muito preocupado, da outra vez que eu falei aqui, estava até falando da questão do pecado, a gente fica tão preocupado em
em fugir do pecado, que a gente esquece de chegar perto de Jesus. Gente, esquece o pecado, chega perto de Jesus, automaticamente o pecado vai sair de você. Porque quanto mais perto da luz, não tem trevas. Se você está perto da luz, não tem trevas. Então vem para a luz e esquece as trevas. Treva não vai te alcançar se você estiver perto de Jesus. Por que as crianças? Porque as criancinhas queriam estar perto, queriam escutar, queriam aprender. Elas estavam com um quadro branco, falavam assim, Jesus, escreve aqui. E a gente não, peraí, Senhor. Nós precisamos entender isso melhor. E aí você vai pregar para um novo convertido. O novo convertido tem ânsia de aprender de Jesus. Eu quero saber mais de Jesus. Eu quero ler a Bíblia. Você pega um novo convertido lê a Bíblia rapidinho. E a gente, para ler a Bíblia, é uma dificuldade monstra. E a gente tem que ter determinação. Eu quero conhecer quem eu amo, quem me ama. Eu quero conhecer, eu quero saber o que Ele tem para dizer para mim. É simples, gente. A gente vem esse ano todo falando de evangelho simples. A gente vai falando de simplicidade. E qual é o evangelho simples? É que Jesus quer estar perto de você. É que Jesus quer que você se transforme como uma criança, que você esqueça todo esse peso, todo esse ranço que a gente vem trazendo durante a nossa vida e joga esse fardo fora, porque o fardo de Jesus é leve e suave. Não vai ficar botando o dedo na sua, olha, você tem que fazer isso, olha, você se converteu agora, você tem que fumar, parar de fumar, você tem que parar de beber, você tem que parar disso. Não, vem para perto de Jesus. E automaticamente essas coisas vão se afastar de você. Sabe por quê? Isso vai sair de dentro de você naturalmente. Você vem para perto de Jesus, ora, jejua, vem para perto de Jesus, naturalmente. Isso vai sair de vocês. Aí a gente olha aquela passagem da mulher samaritana, e os judeus não falavam com os samaritanos, lá no poço. E Jesus foi lá para pedir água para ela. Olha, imagina, eu não falo com você, mas quando eu estou com sede, é do meu interesse, eu vou lá trocar uma ideia com você. Fala, eu quero água. Aí Jesus fala toda a vida da mulher, fala assim, olha... Aí ele fala assim, se você soubesse quem está aqui, eu lhe daria água que vai jorrar para a vida toda. Ela falou assim, não, que eu vim buscar água e tal, não sei, meu marido. Ele disse, é verdade, você já teve 5 maridos, e esse marido que você tem agora não é seu marido. Ela, vejo que és profeta. Qual é a primeira pergunta que ela faz para Jesus? Aonde que a gente adora? Ela não perguntou para Jesus, quem vai ser o maior no reino dos céus? Qual a posição que eu vou ter lá? Onde a gente pode adorar, Senhor? Aí sabe o que Jesus responde para ela? A simplicidade. Você pode adorar em qualquer lugar. Você pode adorar em qualquer lugar. É aqui. Essa mudança de ser criança é aqui dentro. A gente tem que mudar aqui. E entender a simplicidade que Deus tem para a gente. É essa mudança. Quando a gente pensa, e a gente está falando de evangelho simples, a gente vai para 1 Coríntios 1, 27 e 29, olha que fala, muito interessante. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Você é o menor, quem é o maior? O maior é aquele que serve. O maior é o humilde, é o que chega junto e tal. E não é aquele humilde, porque quando a gente fala humilde, a gente tem tanto preconceito. Quando a gente fala humilde, a gente já pensa no cara pedinte de rua, todo ralado, todo sujo, fedendo, que você... Não. É o humilde de coração. Aquele cara que, olha, Senhor, eu não quero nada, eu quero que Tu mudes a minha vida. Olha, eu estou aqui e não quero nada. Porque as pessoas, e geralmente, quando Jesus fala que o rico de modo nenhum entrará no reino dos céus, é por quê? Porque ele tem muita coisa para perder. Eu não quero perder. Eu não quero, que Jesus manda falar, vai, vende tudo que tens e me segue. Imagina. Fala assim, não vai rolar hoje, não. Deixa para outro dia, deixa que eu curti bastante. Porque não tem esse coração de criança que esquece, não tem valor, coisa não tem valor. O que tem valor sou eu. Eu, no sentido de seguir a Jesus. Porque, na realidade, o nosso valor está em Jesus. Mas fala assim, gente, deixa, você vai lá,
Lá você pode ser valorado. Lá você pode ser alguém. Pode ser o alvo da misericórdia de Jesus. E a gente vai olhar, e a gente vai lá para Juízes 6, 14, 16, eu não vou ler, mas que fala de Gideão. Que é Gideão, Deus fala para o Senhor, Gideão, eu escolhi você para você livrar o povo de Israel. Aí sabe o que Gideão fala para Jesus? Senhor, eu sou da família mais pobre que tem. A minha família mais pobre, cadê? Ó, como eu livrarei, ó, a Israel? Esse que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da minha casa. Quer dizer, a minha família, além da minha família ser a mais pobre, eu sou o caçulinha. Aí ele fala assim, e aí Gideão faz o que faz? Aí fala assim, por que Jesus não foi lá e não escolheu o maior da tribo? Falou, vem cá, você é um guerreiro valente, eu vou lá e você vai fazer. Não, para que nenhuma carne se glorie. Ele pegou o menor. Quando, no caso de Davi e Golias, aí eu fiquei imaginando hoje, por que Jesus escolheu Davi? Tinha tanto guerreiro, tanto lutador lá. É porque se ele escolhesse um forte, ele não ia ter fé suficiente para derrotar Golias. Ele precisava de um coração puro, um coração que tivesse fé, que acreditasse 100% na misericórdia, na graça e no poder de Deus. E só quem tinha esse coração era aquele pequenininho, era Davi. E Davi pega, vai para cima, eu fico imaginando Davi. E eu vou, você vem contra mim, contra a espada, e eu vou contra ti em nome do Senhor Jesus. E não segura Davi, não. Você não vê se ele ia voar no cangote do Golias. Porque ele tinha fé que quem estava com ele era maior do que aquele gigante. Sabe o que é ter coração de criança? É o coração capaz de ter fé que Jesus pode mudar o destino da nossa vida. Coração de criança é aquele coração capaz de receber a misericórdia de Jesus e transmitir. Porque criança, quando você ensina, ela repassa para os amigos o que aprendeu. Então, vamos converter, vamos voltar, vamos entender que a gente precisa ter esse coração perdoador, esse coração simples, esse coração que entende o sacrifício de Jesus naquela cruz. Coração que está pronto para obedecer. Porque isso é outra característica muito importante das crianças. Obedecer. Porque quando ele falou para Gideão, olha, você, por mais que ele falasse, olha, eu sou o menor, eu sou isso aqui, não, mas eu vou. Moisés, eu sou pesado de língua, eu não sei falar, mas eu vou. Você está mandando? Eu vou. A gente precisa entender isso, ter o coração obediente. E a partir do momento que a gente começa a obedecer a Jesus, a gente pode mudar a história do nosso povo. A gente pode mudar a história da nossa cidade. Olha o que Davi fez. Olha o que Gideão fez. Simplesmente porque eles obedeceram. Olha, eu sou ruinzinho, sou menor, não sei nada, mas vamos embora. Aí sabe o que Deus fala para Gideão? Eu estarei contigo. Sabe o que é mais importante? É essa companhia. A companhia de Deus. Eu vou estar com você. E aí você vai entender que comigo você é o mais forte. Que comigo você é o maior. Deus falando para Gideão, você vai entender que comigo você pode vencer. Não tem problema maior. Não há nada maior do que Deus. Mas a gente só pode entender isso se a gente tiver o coração puro, tiver simplicidade. E se a gente estiver disposto a ficar perto de Jesus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Vou pedir para o pessoal da música subir aqui. E eu queria fazer uma oração nesse momento. Eu queria que a gente orasse para Deus mostrar para a gente que o maior no reino dos céus é aquele que serve. É aquele que entende que tem que servir o seu irmão,
o seu amigo, as pessoas que estão próximas a você, que o maior no reino dos céus é aquele que se achega a Jesus sem segundas intenções de querer mais e mais e mais. Não. Queira mais e mais e mais entender de Jesus, ler a Bíblia, saber de Jesus e saber qual é a vontade de Jesus para a sua vida. Que 2015 possa ser o ano da nossa conversão, da nossa conversão de pensamento, da nossa conversão de coração, da nossa conversão de alma. Que Jesus possa transformar a nossa vida nesse ano que se inicia. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai amado. Ó Senhor, em primeiro lugar, queremos te pedir, Senhor, que Tu nos transforme. E nós queremos, Senhor, nos colocar à Tua disposição, Pai amado, para que Teu Santo Espírito possa transformar a nossa vida, Pai amado. Ó Senhor, esse ano está começando, Pai amado. Ó Senhor, e tantas coisas, Senhor, Tu tens sonhado para nós, Pai amado. Ó Senhor, e muitas vezes, Senhor, os nossos sonhos atravessam os Seus sonhos, Pai amado. Ó Senhor, que nós consigamos sonhar os Teus sonhos, Pai amado. Ó Senhor, e que nós consigamos viver os Teus projetos nesse ano que se inicia, Pai amado. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, Pai amado. Ó Senhor, esvazia o nosso coração, Pai amado. E enche, Senhor, do Teu Santo Espírito, Pai amado. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai amado. Ó Senhor, recebe, Senhor, neste momento do nosso coração, Pai amado. Ó Senhor, recebe, Senhor, a nossa intenção, Senhor, de sermos puros, de sermos simples, Pai amado. Coloca essa necessidade no nosso coração, Pai amado. É o que nós te agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai.